Vamos lá. Só um instantinho. Trazer, Guilherme, Álvaro, Rafael, Luciana, Vitória. Estamos aqui de tela cheia. Sejam muito bem-vindos. Olá, Parabéns boa tarde. pelo teste. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olá. Eu vou deixar vocês à vontade. Peço desculpas que atrasou um pouquinho, né? Mas é natural nesse tipo de evento. São tantas coisas interessantes, né, para mostrar, para comentar. Por favor, fiquem à vontade. Esse painel é um painel que muita gente pediu, muita gente queria ter vocês aqui conversando sobre acessibilidade, né, teste de acessibilidade. E é mais uma especialidade em teste. Então, para quem está começando na área, né, hoje está sendo assim aqui é praticamente um rodízio, né? Porque a gente está trazendo, né, pessoas com ideias diferentes, com várias perspectivas diferentes de teste, né? Então, isso é muito legal, mostra como uma profissão encantadora, uma profissão fantástica, em que cada um de nós pode achar o seu espaço. Perfeito? Um ótimo painel para vocês, e qualquer coisa que vocês precisem, é só falar José, que eu estarei aqui atendendo vocês, tá bom? Legal, José. Ótimo painel. Obrigado. José. Vamos dar as honras do alfabeto, galera, e deixar o Álvaro se descrever primeiro? Vamos lá. Você começa com A, vai lá, né? Sim, Vai lá, então. Vamos dar as honras do alfabeto. Total. Né? Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Zermiani, sou uma pessoa com deficiência visual, graduado em jornalismo, atuo na área de acessibilidade digital há pouco mais de 2 anos e meio, quase 3, agora em novembro eu completo. Sou um homem branco, olhos azuis, estou vestindo uma camiseta azul, escrito Serasa Limpa Nome, nome limpo, boletos pagos, consumidor feliz, e trabalho na Serasa. E a camiseta é preta, tá? Só para deixar claro. E é isso. Vamos lá. Quem vai agora? Gui? Pode ser. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre testes de acessibilidade. Eu sou um homem de pele clara, cabelo castanho curto, barba clara e bem curta também. Estou usando uma camiseta preta com uma inscrição vermelha, indicando a marca da camisa, está escrito Cavaleira. Eu trabalho com acessibilidade digital aí há tranquilamente uns 10 anos. Atualmente eu estou no C6 Bank. Eu sou UX designer com foco em acessibilidade digital. Acho que é isso. Vou passar para a próxima pessoa. Olá, Lu. Beleza. Boa tarde, pessoal, para quem está aí no canal da Intercis. Meu nome é Luciana Oliveira. Eu trabalho com acessibilidade digital já tem 7 anos já. Eu sou aqui do litoral de São Paulo. Hoje está um dia sol bem bonito aqui. Tanto que eu estou diferente dos meninos. Eu estou com um vestido azul, com uns detalhes em areia. Estou com um fone de ouvido, estou sentada aqui na minha sala com a minha mesa de trabalho. E espero a gente ter um bom painel aí hoje. Esqueci de falar. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho um olho claro também, cabelo castanho escuro. E é isso. Legal. Agora acho que falta o Rafael e a Vitória. Pode ser você, Vic. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, já está acompanhando o dia todo. Eu sou a Victoria Krupp, sou gaúcha. Então, hoje fez um calorzinho aqui, mas agora já está esfriando. Promete amanhã 8 graus. Então, mudança bem abrupta aí de temperatura. Eu sou QA na CIT. Já fazem pouco mais aí de 2 anos que atuo na área de qualidade. E eu sou entusiasta no mundo da acessibilidade, frente de profissionais grandes que a gente tem aqui. Eu sou uma formiguinha que está entrando no mercado agora. E a minha descrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, castanhos claros, e eles são bem longos, eles estão soltos, e eu estou usando um fone headphone. Também eu uso óculos, um óculos retangular com armação preta. E essa sou eu. Legal.
Então, vou me falar um pouquinho sobre mim também, me descrever. Eu sou Rafael Souza, atualmente eu sou QA Lead da Torre de Functions na BFTech. Tô com a camiseta preta, tenho uns ícones branco, boné preto e vermelho, com ícone vermelho. Atrás de mim aqui tem um painel de televisão, uma parede cor rosa e uma janela do lado direito, né? Então, me descrevendo isso. Também sou um entusiasmo na parte de acessibilidade, gosto muito desse conteúdo. Atualmente eu estudo há 2 anos sobre esse conteúdo, sobre esse contexto, né? Já contactei várias pessoas referências na área, né? Uma delas são todas essas que estão aqui, né? Então quero agradecer também pela participação, pelo convite do José e pela pessoal ter participado também e apoiado aí essa iniciativa e estar aqui com a gente. Então, agradecer vocês. Beleza? Então, vamos abrir o nosso painel hoje de acessibilidade em plataformas digitais, né, para falar um pouquinho com vocês. Se vocês também têm dúvidas aí que está no chat, pode interagir com a gente, perguntas, pode colocar aí, a gente vai trazendo aqui para a gente na roda. Pode ficar bem à vontade, né? Sintam também que o painel é para vocês podem compartilhar, trazer dúvidas que a gente vai discutindo aqui, beleza? Mas tá bom, mas o primeiro ponto que a gente quer trazer hoje, né, para a gente discutir aqui, de fato, é sobre o que de fato é, né, a acessibilidade digital. Então, o que vocês entendem, né? O que vocês definem a palavra acessibilidade digital para a galera que está nos ouvindo aí? Legal, gente. Aqui tomando a frente, o Guilherme falando. No meu ponto de vista, a acessibilidade digital é garantir o acesso das pessoas que têm algum tipo de deficiência e aquelas que também não têm nenhum tipo de deficiência, garantir o acesso dessas pessoas de forma plena a tudo aquilo que a gente produz e que a gente disponibiliza em formato digital para que as pessoas utilizem de alguma forma. Seja um aplicativo, seja um texto no LinkedIn, seja uma imagem ilustrando algo, né? Seja um site, enfim, todo tipo de recurso que a gente disponibiliza e que as pessoas possam interagir com esses recursos de uma forma plena. Vou entrar um pouco aqui, só complementando isso que o Guilherme falou, que está extremamente bem, vamos dizer, explicado. Também acho que entra nesse contexto de acessibilidade digital, né? Você garantir que as pessoas utilizem isso, respeitando cada especificidade dessas pessoas, né? Então, assim, nem ele mesmo colocou ali, pessoas com deficiência e sem deficiência. Sim, mas a gente pensando no contexto, é uma pessoa mais idosa, que vai ter, por exemplo, algum problema com coordenação fina, por exemplo. Então, ela vai ter o jeito dela, o momento dela de acessar aquilo, mas ela não pode ter nenhuma barreira para acessar só porque aquele produto é digital, né? Então, até porque nós aqui, né, vamos ser as próximas pessoas idosas das próximas décadas. Então, a gente precisa garantir isso para que, de fato, todo mundo use sem ter algum tipo de contexto de não, né? Até porque eu peguei muito, o Guilherme deve ter pegado, o Álvaro também, tipo, eu cheguei a fazer faculdade EAD um tempo atrás, e aí eles, que legal, a gente tem um site aqui só para você acessar, né, de pessoas cegas. Eu, nossa, que legal, tipo, o site não passava por manutenção há 3 anos, né? Então, assim, tipo, esse tipo de coisa, assim, não tem mais, não cabe mais acontecer. Então, assim, todo mundo usa o mesmo produto, o mesmo telefone, o mesmo celular, cada um com o seu contexto, com a sua maneira, e aí esse é o papel de acessibilidade, garantir isso. Não tem mais o que falar, né? Lu e Guilherme falaram tudo. Acho que eu só trazer um ponto, né? O Guilherme trouxe a questão de pessoas com deficiência, pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Eu acho que um ponto legal também é a acessibilidade digital, ela contribui de fato para situações, né? Então imagine você segurando uma criança no colo. Isso é uma situação, né? Como que você vai mexer com o celular somente com uma mão? Será que o site, né, o aplicativo que você está tentando acessar naquele momento, usando só uma mão, você consegue utilizar, né? Então, a acessibilidade também, ela vem para ajudar em situações, né? Claro, ajudar pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com baixo letramento, mas também em situações específicas.
Engraçado você comentando isso, Álvaro, porque a minha irmã passou uma situação assim um tempo atrás, né? Ela estava fazendo uma transferência com o meu sobrinho no colo, ele chorando, e aí, né, ela estava tentando acudir ele, porque ele chorava, mas ao mesmo tempo ela precisava fazer a transferência, porque já ia vencer o prazo, né? Porque o banco que ela tinha conta tinha um prazo X lá para você conseguir fazer a transferência, não estamos falando de... Era Pix, né? Que agora, tipo, 3 da manhã você pode fazer um Pix para alguém, se você quiser ainda mandar um recadinho. Então, né, pensando nesse contexto que não tinha antes, ela ficou desesperada com meu sobrinho no colo e tentando fazer transferência e não conseguia fazer. Aí ela acabou perdendo o prazo de fazer a transferência. Então, é isso, sabe? Vamos pensar em contextos. Essa pessoa consegue acessar de fato, independente do contexto que ela tenha? Exato, até para levantar um último ponto aqui, muito bem colocado o que vocês disseram, a questão hoje que a gente tem e que afeta diretamente todo mundo, quando muitas vezes a gente precisa fazer um reconhecimento facial para utilizar o sistema, algum sistema de pagamento, algum sistema bancário no geral. Existe uma questão muito complicada em relação à acessibilidade dessas ferramentas, porque se a luminosidade tiver maior do que ele espera, não funciona. Se tiver menor do que ele espera, também não funciona. E, enfim, já existem vários vídeos aí na internet mostrando como esses sistemas eles acabam muitas vezes gerando barreiras aí para as pessoas. E, novamente, não só pessoas com deficiência, mas pessoas que têm diferentes tons de pele, pessoa que tem né, olhos que não se mexem, que é o caso de pessoas cegas, por exemplo. Em alguns casos, as pessoas têm o olho que realmente não se mexe, porque a pessoa não enxerga, então ela não consegue piscar um olho, por exemplo. Então, isso são exemplos aí de barreiras que a gente encontra no dia a dia, né? Engraçado você comentando isso, Guilherme, porque eu passei isso umas semanas atrás aí. Eu não, simplesmente minha conta deslogou, não sei porquê, e aí pediu a validação, só que eu não conseguia fazer a validação de maneira alguma, eu não tinha nenhum feedback dizendo, é para colocar assim, assado, tal. Aí eu entrei em contato com o banco, aí legal, vamos fazer uma chamada de vídeo para validar a sua selfie, ok. Só que o link que eles me mandaram era no intérprete de Libras, para poder fazer a validação comigo. Isso. E assim, eu só descobri que eu entrava no link, tipo, e ficava quieto, ninguém fazia nada, não tinha nada, eu falava, meu Deus, mas como assim, né? Tipo, manda você entrar no link para fazer a validação e não tem ninguém no link. Aí, por acaso, um amigo estava passando aqui na minha casa, aí eu falei para ele, olha, eu vou fazer um negócio aqui, me fala o que está acontecendo. Ele, tem um intérprete de Libras aí falando com você. Você não tá vendo que ele tá falando com você, caramba? Não, eu não vi, caramba. Ele que mal educada, não respondeu. E eu sei Libras, tá? Meu sinal Libras é esse, assim, só para avisar a galera, né? O L, escreveu. Faz de novo que eu não vi, por favor. É um sinal de L em Libras, aí ele vem do meu olho, né? Por conta da deficiência visual, e desce pro meu cabelo, então fazendo indo e vindo, assim. Então esse é o meu sinal de Libras, mas como que eu vou fazer falar com o intérprete de Libras ainda pela internet, se eu não estou vendo a tela? Puxa, ainda nossos leitores de tela ainda não sabem conversar com intérpretes, infelizmente. Só para contextualizar o pessoal, eu esqueci de falar na minha autodescrição, eu também tenho deficiência visual, tá? Então, por isso que eu fiz essa piada que eu faço particularmente para brincar e, enfim, dentro do meu contexto, é claro. E aqui dentro do meu contexto também eu faço de boa. E o Álvaro também não com certeza. De piada. Não, sou politicamente incorreto. É isso. Mas a Vicky quer falar, gente. Vocês não deixam a Vicky falar. O pessoal desandou a falar, mas não tem problema. Ué, mas agora você se manifesta também. Agora eu falo. Fala aí, Libras, pra gente, por favor. Falando sobre o que é acessibilidade digital, né? A gente está passando por uma transformação digital e ela se intensificou muito mais na pandemia. E é lamentável, como a Lu falou antes, né? Tem um aplicativo, tem ali um site que é exclusivo para pessoas com deficiência visual. A gente está falando aqui de segregação. Na verdade, quando a gente traz o assunto da acessibilidade, a gente está querendo dizer que a gente quer fazer a inclusão, que todo mundo tem ali o uso, tem a autonomia de poder usar dos mesmos serviços, dos mesmos produtos, das mesmas plataformas.
E por isso que a gente levanta essa bandeira, né? Ó, acessibilidade digital, ela é para pessoa com deficiência, mas ela também é para pessoa sem deficiência, é para que todo mundo consiga usar com um livre acesso aquilo que a gente está criando, tanto agora quanto para o futuro, como também foi falado, né? Que a gente está criando coisas hoje que a gente vai usar daqui a 10 anos, talvez 20 anos, com outra cara, repaginado, mas se a gente não faz certo hoje, não vai ser no futuro que a gente vai conseguir mudar isso, né? Inclusive o Reinaldo Ferraz, ele tem uma frase no livro dele, que ele diz que se a gente não levanta a bandeira da acessibilidade hoje, a gente vai ter problemas com o futuro, com coisas que a gente mesmo criou. Essa é a minha contribuição. Essa é uma provocação que eu faço quando eu vou conversar com os times, falar sobre acessibilidade digital, e eu falo, beleza, design, você está desenvolvendo aí essa tela, essa experiência, você vai conseguir usar daqui a 30 anos? Seu avô consegue usar, sua avó, sua mãe, sua tia? Aí eles ficam pensando, eles querem me matar, mas enfim, é isso. Eu acho que esse ponto que vocês comentaram aí, tudo isso se resume no que, né, todos vocês já trouxeram. Pô, a acessibilidade digital, a gente está falando de inclusão para todos, né? Então, assim, é legal também a gente entender, quando nós temos nossa aplicação, né, o quão fácil é a interação do meu usuário com aquilo, com a jornada que ele espera daquele produto, né? Seja um site, seja um e-commerce, enfim, a busca que ele está fazendo, né? Então, será que de fato, né, ele está conseguindo atingir o objetivo dele? O quão fácil é a interação da aplicação com o usuário que está atrás da telinha? Então, é muito que vocês trouxeram, né? Pô, né, acessibilidade são para todos, né? Direitos ali para todos, inclusão, né? A gente conseguir atingir nossos objetivos de ter todos acessando o nosso produto, nossa aplicação. Eu acho que vai muito assim do encontro, o que vocês trouxeram e o que também o mercado está olhando, né? Sobre essa questão de ter ali nossas, né, plataformas digitais acessíveis, né? Então, esse é um ponto que eu acho bem importante, e eu já começo a puxar um outro ponto aqui, um outro gancho para vocês, para trazer, beleza, é uma pergunta que o pessoal sempre me faz, eu acho que é muito importante a gente entender agora, dado que nós estamos no nosso time, na nossa empresa, a gente falou sobre a importância da acessibilidade, então todo mundo entendeu, tá legal, mas assim, dentro do ciclo de vida do desenvolvimento do software, como e quando a gente começa a pensar em acessibilidade, dada a visão de vocês? No começo. Desde o primeiro momento, cara, você pensou em desenvolver qualquer coisa, do ladinho, assim, tem a caricatura da acessibilidade dizendo assim, e eu? Você vai me incluir? Cadê eu? Então, assim, junto, desde o primeiro momento que você pensa em qualquer coisa, envolver, né, todas as pessoas relacionadas com o projeto, trazer um especialista de acessibilidade junto ali para conversar sobre, né, sobre aquela proposta, sobre aquele objetivo que se tem, pensar em experiências acessíveis, né, e, além de tudo, é importante que as pessoas que estão envolvidas, não só o especialista em acessibilidade, mas todo mundo que está envolvido, tenha pelo menos uma noção de como as tecnologias assistivas funcionam. Porque como é que você vai projetar algo sem saber como uma tecnologia assistiva interage com aquilo? A gente sabe que no mercado existem diversas soluções aí que entregam tudo pronto, algumas milagrosas que eu nem vou comentar, que, né, resolvem rápido os problemas do mundo com um pequeno trecho de código. Engraçado, se fosse tão milagroso assim, né? Tipo, a gente não tinha emprego. Exato, a gente nem tinha emprego. Mas, enfim. Então, assim, é importante que todo mundo, os designers, o pessoal de teste, os desenvolvedores, até mesmo os POs, as pessoas que são ali, os PMs, os Product Managers, que todo mundo conheça como funcionam as tecnologias assistivas. Leitores de tela, ampliadores de tela, janela de libras, enfim, alto contraste, vários recursos para que você possa colocar isso de forma natural nos seus projetos, né? Então, acho que considerar acessibilidade desde o primeiro momento e o principal, ter conhecimento sobre acessibilidade, o que é, quem se beneficia, como é que ela se mostra, como interagir com ela, né? O que eu posso fazer para, de fato, entregar soluções acessíveis, né? Eu acho que um ponto, não é um trabalho fácil colocar acessibilidade desde o início do projeto, do processo ali e tal, mas é necessário, né? Então, assim,
não vou corrigir, não vou trabalhar acessibilidade agora, vou deixar para o final. E aí lá no final, daí sobe um produto sem acessibilidade, aí dependendo do produto, o cara vai lá, abrir um Bacen, por exemplo, e aí a empresa tem que correr contra o tempo para deixar ajustado, né? Isso aconteceu na época do lançamento do Pix, por exemplo, que vários problemas de acessibilidade foram constatados e as empresas, os bancos, principalmente, tiveram que voltar e falar, cara, vamos ter que corrigir e tal. Então, assim, colocar acessibilidade desde o início não é um trabalho fácil, mas é necessário. E a gente precisa entender que quando a gente tem acessibilidade, a gente está dando valor ainda maior para o nosso produto, né? Pensando que, por exemplo, só trazendo alguns números para vocês refletirem depois, e aí se a Lu, o Gui e a Vicky quiserem comentar e acrescentar. No Brasil, a gente tem cerca aí de 45 milhões de pessoas com deficiência. 45,6 milhões. 30 milhões de idosos. Só pessoas com deficiência, nos últimos anos, aí por ano, movimenta cerca de 27 bi no Brasil, 27 bilhões de reais. É uma grana considerável. E aí você pensa que tem algo que é muito discutido, que é quando uma pessoa com deficiência consegue comprar em um e-commerce um produto de forma acessível e tal, ela se sente bem, ela vai falar para um amigo, para um familiar, e essas pessoas também vão começar a comprar naquele e-commerce, tá? É só um exemplo de como a acessibilidade pode ser um baita negócio para a empresa, né? E pegando esse gancho que você falou, Álvaro, não só um baita negócio, mas também uma questão, né? Você pensar em acessibilidade desde o início, você tem um impacto, né? Praticamente zero de gastos para corrigir lá na frente depois o que não foi arquitetado corretamente, né? Então, se você pensar desde o início, você vai fazer todo o fluxo ali acessível e não vai ter que ficar consertando coisas depois, ou tentando ajustar, ou ter que voltar todo um ciclo de desenvolvimento para poder fazer essas correções, né? Primeiro que o desenvolvedor vai ficar bravo, né? Porque, afinal de contas, né, você projeta uma coisa para ele que não ficou acessível. Depois você vai ter que fazer o cara refazer aquilo que ele já tinha feito. Então, se a gente pensar isso desde o início, olha só a baita economia que a gente tem de ponta a ponta, né? E fora poder trazer essa grana para dentro do seu e-commerce, do seu serviço, porque ainda tem um pouco esse discurso, você escuta em alguns lugares, né? Ah, mas meu público-alvo não é deficiente. Como assim meu público-alvo não é deficiente? Né? Falando na prática, assim, como é que no meu projeto aqui a gente aplica, né? Quando a gente começou a estruturar, era um produto novo, um projeto novo, um time. Eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade de começar um projeto do zero ali, mas como foi que a gente fez aqui? Nas nossas definições de pronto e feito, a gente já colocou lá critérios de acessibilidade. Então, a parte do design tem ali a validação de acessibilidade. Passou do design, foi para o desenvolvimento, a gente também tem critérios de acessibilidade. Então, colocando na prática, né? O pessoal falou, desde o começo, como é que a gente faz isso? No nosso contexto ágil, que a gente tem as definições, uma das boas formas é já colocar nas definições critérios de acessibilidade para a gente ter ali as validações. Aqui, para complementar, inclusive, um dos pontos, tá, que é essencial quando a gente trabalha com acessibilidade é incluir pessoas com deficiência nos testes de aceitação daquele produto, né? É importante a participação de um especialista, sim, né? Ele acompanhar todo o processo, mas é super importante também incluir essas pessoas com deficiência, diversos tipos de deficiência, para fazer o teste do seu produto, para entender se aquilo que você fez realmente está de acordo com aquilo que as pessoas usuárias precisam, né? Então, acho que para finalizar aqui da minha parte, acho que é isso. E pessoas com deficiência não se resumem só a pessoas cegas, né? Acho que é importante deixar bem claro isso. Que às vezes as empresas falam, vou contratar uma pessoa cega para testar aqui, para fazer um teste de usabilidade. Cara, é pessoa daltônica, pessoa com baixa visão. Hoje, né, tá muito em alta, e se vocês acompanharem as redes aí, né, pessoas neurodivergentes, né, pessoas com TDAH, autismo, dislexia, enfim, todas essas pessoas diversas vão, de fato, contribuir com o produto, né? Exato. Isso aí. Bem Muito colocado, bom. Álvaro. Legal, Álvaro, bem colocado mesmo. E assim, tudo que vocês disseram
é bem o que faz sentido quando a gente fala de transformação de acessibilidade digital, né, nas plataformas, nas empresas, quando a gente começa a ter essa preocupação de trazer acessibilidade para o início, né? Então, eu sempre dou um exemplo quando, né, a gente pensa, né, a gente sempre fala, pô, quanto mais tarde também a gente deixa, né, de encontrar, né, detectar um defeito, né, uma inconsistência, né, mais caro fica. Da mesma forma, eu trago também acessibilidade. Então, assim, além de tudo isso que nós trouxemos, né, para a empresa também, fica bem mais caro a gente começar a pensar em acessibilidade no final, né, além de se preocupar com as pessoas, claro, né, porque pensam bem. Aquele exemplo que a Vicky deu ali de colocar nos critérios de aceite da história, pô, já começou ali, o dev nem começou a programar ainda, já está ali os critérios de aceite, focado em acessibilidade. Agora, ao contrário, não, pô, eu vou começar a pensar no final, quando a minha aplicação já está em produção. Então, pô, vai ter que novamente refazer, vai ter mais horas gastas, voltado para o dev, desenvolver, olhando o critério de aceite, olhando para acessibilidade, né? Então, eu acho que com certeza é muito importante a gente pensar, né, nesse nível de trazer para o início e ter essa preocupação tanto com as pessoas, né, e como a minha aplicação está acessível, né, para todos os tipos de pessoa. Acho que isso que vocês trouxeram assim é o que faz total sentido, né? E fora que você consegue, por exemplo, para as páginas web, você consegue um bom ranqueamento no Google, Perfeito, né? Se isso mesmo. você respeita a parte de acessibilidade também. Eu tô tendo sorte, né, na Unicred, de estar participando, assim, na parte bem do início, que está sendo refeito algumas questões de redesign, né? Participando de review. Daqui a pouco, daqui mais alguns meses, eu acredito que a gente vai entrar numa parte de teste bem mais profunda. Então, assim, a diferença de você estar ali com um time, né, preocupado com isso de ponta a ponta, já está fazendo muita diferença, porque a gente já está vendo algumas coisas ali conseguindo filtrar, por exemplo, coisas que não tinha de acessibilidade e agora já estão sendo desenhadas ali para quando chegar na mão do desenvolvedor, ele já, vamos dizer, fazer aquilo nascer acessível, né? Então, isso é todo um diferencial de time, né, para você conseguir, de fato, ter um time que realmente não só se preocupe em acessibilidade, mas também que tenha ali todas as pontas, né, bem amarradas. É bem esse ponto mesmo, Lu. E assim, aproveitando o gancho, já trazendo ali um outro tema para vocês, para a gente discutir, né? A gente está falando muito né, de garantir, de fato, a acessibilidade, né, de garantir os requisitos mínimos, se tem critério de aceite voltado para acessibilidade. Aí gostaria que vocês explicassem aí, né, para o público, para a gente, né, quais são os tipos de teste que vocês fazem na empresa de vocês, que vocês garantem aí, né, o nível mínimo de acessibilidade. Então, vocês poderiam compartilhar com a gente, né, quais são os tipos de testes aí que existem sobre acessibilidade? Bom, tem os testes manuais e os automatizados, né? E acho que até trazendo o que a Tatiane, né, que estava no bloco anterior falou, duplas, né? Então, assim, acessibilidade, testes são realizados em dupla, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade digital, normalmente é uma pessoa cega ou com baixa visão e uma pessoa que a gente chama de vidente, que é a pessoa que enxerga normalmente, tem 100% da visão. E aí a gente faz o acompanhamento ali, faz a validação, a navegação junto, validando a tela, seja do app ou do site, e aí tirando ali os problemas de acessibilidade naquele contexto. E os testes automatizados, por exemplo, na Serasa a gente usa uma ferramenta chamada Axe DevTools, que ela é da DEC, uma empresa americana, e ela traz ali os principais problemas de acessibilidade, seja de contraste, de semântica dos elementos, dos links, dos botões e tal. Mas só deixar claro que testes automatizados não substituem os manuais, então a gente precisa ter o sentimento, que é algo que o Rafa fala sempre também aqui, que é pessoas testando de fato o produto. Aí Gui, Lu e Vic quiserem comentar também. Isso, eu ia chegar na parte onde, principalmente os testes manuais, tá? Eles são capazes de diagnosticar uma série de problemas que, por exemplo, os validadores automáticos não conseguem chegar. Por exemplo, quando a gente tem uma descrição alternativa, tá? Um alt text em uma imagem, por exemplo, a ferramenta automática ela consegue validar se existe, porém, uma abordagem manual consegue entender se de fato aquele texto que foi colocado é capaz de descrever aquela imagem de forma suficiente. Além disso, a gente tem também
a questão de alguns componentes onde a gente pode ter labels que não são adequados, que não são claros o suficiente para identificar a funcionalidade de um botão, por exemplo. A gente tem situações onde a ordem de foco pode estar diferente do que, de fato, o design quer apresentar ali. Por exemplo, a gente tem um conteúdo de texto, a gente tem uma imagem e a gente tem 2 botões. Puxa, quem é o botão primário? Faz sentido eu colocar o botão primário depois da leitura do botão secundário, sendo que visualmente eles representam uma ordem contrária? Então, tem toda uma questão que pode e deve ser observada quando a gente faz um teste manual, né? E, além disso, outras situações, como, por exemplo, as palavras que são utilizadas, os termos que são utilizados para representar as informações, para passar conteúdo para a pessoa usuária, porque nem sempre esses termos estão claros, às vezes existe algum erro de digitação que compromete o entendimento da palavra, às vezes existe o uso de alguma palavra em outro idioma, isso sim pode representar uma barreira de acessibilidade, um obstáculo, porque se no Brasil a gente tem pessoas que têm ensino superior completo, pós-graduação, a gente também tem pessoas analfabetas, a gente também tem pessoas que não conhecem outros idiomas. Então, é importante que o nosso aplicativo, o nosso sistema, a nossa publicação, o nosso texto, fale a mesma língua daquela pessoa que está lendo. E isso, o teste manual é capaz de identificar, entre outras coisas. Metáforas, né, Gui? Acho que é importante também. Cuidado com metáforas, né? Coisas muito literais, pessoas, por exemplo, autistas, elas vão interpretar aquilo, tipo, risque o dedo na tela, ou risque, tipo, sei lá, clique aqui, o seu dinheiro vai cair na sua conta. Tipo, tem que cuidar com as metáforas, tem outras aí que a gente pode citar ao longo aí do painel, mas que também um teste automatizado não vai pegar. Tipo, ele vai validar e vai falar, tá ok, sabe? Então, por isso o sentimento ali do testador do que focado em acessibilidade. Eu diria até que, de uma forma assim bem básica, o teste é feito por um especialista, o teste manual, ele consegue suprir basicamente todas as questões, tá? Se eu fosse ter que escolher, cara, você só pode usar uma dessas opções, eu usaria sem dúvida o teste manual. Eu também utilizaria sempre o teste manual, porque ele vai ser ali praticamente fidedigno ao que a pessoa vai fazer ali de fato no dia a dia com o aplicativo. E voltando no caso, voltando não, né? Pegando o contexto do que vocês falaram, se a gente for olhar a WCAG, né? Abrir a WCAG agora, se você for lá no 1.3.1, que é informações e relações, ele entra naquela questão que o Guilherme comentou aqui sobre o foco. Né? Então, assim, às vezes a gente, né, que já trabalha, você já deve ter se pegado isso muitas vezes, eu falo assim, mas tá aparecendo tal coisa assim, a pessoa tá vendo outra coisa completamente diferente do que eu tô ouvindo. Então, isso também é uma questão de você projetar experiências onde, independente da pessoa tá vendo a tela, ou ela tá ouvindo, ou se ela estiver usando uma interação tátil, como exemplo, uma linha Braille, ela poder ter aquela informação na mesma ordem visual que outra pessoa sem deficiência está acompanhando também, né? Eu ia fazer a contribuição, se por acaso tem alguém aqui nos ouvindo e não tem a possibilidade de ter no time uma pessoa com deficiência, existem algumas formas. Não vai ter um teste 100%, porque é importante ter essa experiência do usuário, como o Álvaro bem trouxe, mas se temos aqui QAs que utilizam os testes não funcionais no seu dia a dia, a gente tem algumas ferramentas, o Axie foi uma que o Álvaro comentou, dá para utilizar com o Cypress, mas tu também pode fazer ele diretamente na web. Tu pode fazer teste com o Wave também, que traz alguns retornos sobre como que está ali a plataforma web. E eu acho que o mais importante de tudo é que, sim, não importa se vai ser uma ferramenta ou não, para a pessoa que não tem a deficiência, no caso, é entender da WCAG, que são as diretrizes da web. Então, se a gente não entende dela, a gente não vai conseguir ver alguns pontos dentro da aplicação. Então, é importante ter esse conhecimento
da acessibilidade vindo da parte de diretrizes também. Mas, claro, é importante que a gente tenha a participação do usuário, mas quando não houver essa participação, a gente vá para essas outras fontes. Muito bom, Vicky. Eu acho que isso é o que você disse também, né, sobre a WCAG. Quem não conhece, é bem importante vocês conhecerem. A gente pode até mandar um link aqui também, né, da versão da WCAG. Lá tem todas as definições, os critérios, né, de mínimos atingíveis, né, que podemos pensar ali, ter uma plataforma acessível, né. Então, acho que é bem isso que a Vicky trouxe. E também falando um pouquinho aí do que vocês trouxeram, acho que, assim, foi sensacional o ponto de vista de vocês, porque além da gente pensar em teste, né, vocês trouxeram testes manuais, teste automatizado, né, a gente sempre tem que ter o sentimento mesmo de quem está testando, né, de quem está fazendo, né, aquela validação de acessibilidade. Então, é muito mais de ferramentas, né, automatizadas, né, que varrem a aplicação, enfim, igual vocês já trouxeram. Eu gosto muito de trazer essa visão de, colocar o sentimento, né. Então, até quando a gente for descrever mesmo uma imagem, além de colocar mesmo a alternativa, né, alternativa de texto, a descrição dessa imagem, também colocar sentimento nessa imagem. Acho que quando a gente fala de descrição, né, visual, né, a gente fala de acessibilidade, é bem legal a gente trazer também, né, a questão de sentimentos. Acho que é um ponto, assim, bem importante. Eu acho assim... Rafa, Opa, pode falar. Desculpa te interromper, aqui só para finalizar, tá? A gente falou nas diretrizes, tá, da WCAG, mas aqui um ponto importante gente, quando o teste for relacionado a mobile, tá? Além das diretrizes das WCAG, entendam e consultem as diretrizes de cada plataforma. O Android tem isso, tá, no Material Design, a Apple tem isso também no HIG, que é o Human Interface da Apple, tá? Então é super importante levar em conta as diretrizes da plataforma e ter como apoio as WCAG. Por quê? Porque as WCAG elas são desenvolvidas para conteúdo web, tá? Quando a gente está falando de aplicações que utilizam um navegador ali para apresentar o conteúdo, a gente pode se basear nas WCAG. Mas quando a gente está falando de mobile, tá? E principalmente de mobile nativo, é importante a gente seguir também as diretrizes das plataformas. Deu? Boa, Gui. Boa, bom complemento. Você está lidando com sistema nativo, né? Você pode pegar exatamente ali o que está descrito de acessibilidade e já fazer aquele componente acessível. Isso, e por fim, assim, testar sempre com as tecnologias assistivas nativas de cada plataforma, ou seja, cara, não está na Play Store, não está na App Store, não adianta testar. Não é homologado. Você não tem segurança nenhuma de que aquilo está funcionando de forma correta e você não sabe, você não tem como esperar um comportamento padrão. Então, assim, ferramentas de tecnologia assistiva que estão dentro das lojas oficiais, eu testo, tá? As ferramentas que estão fora, eu não testo. Eu também sigo esse mesmo critério, porque não tem como você garantir que aquilo está acessível se você está testando fazendo, como se dizer, gambiarras, né? Para fazer teste. Exato. Exatamente. Perfeito. Muito bom, galera. Eu acho assim, esse ponto, né, que vocês trouxeram, né, que a gente está falando, é um ponto, igual a gente comentou, né? Até o José comentou também da apresentação passada. Se a gente for ficar, a gente fica muito tempo, muitas horas, porque assim, é um assunto que em 45 minutos a gente não consegue falar, né? Mas assim, foi bem legal a interação, a gente está vendo assim que, cara, a acessibilidade assim faz sentido, né? O que a gente traz no nosso dia a dia, né, para as pessoas, né? Então, evangelizar isso, trazer para as pessoas conhecer mais um pouquinho. Acho que é muito o que a gente está trazendo aqui, né? É esse o nosso papel. Eu só gostaria de finalizar com cada um trazendo uma mensagem mesmo no final, né? Sobre, né, o que de fato vocês, né, entendem ali, que o público entende sobre acessibilidade, né? Demonstrar também aí uma palavra final de vocês aí para o nosso público. Pode começar aí pelo Álvaro. Por que eu, gente? Porque você começa com a letra A, né, cara? Não, mas vai pelo sobrenome Zermiane, com Z, eu sou o último. Letra A de acessibilidade, Álvaro. Aí, Álvaro. Vamos lá. Dá bala aí, Álvaro. Bom, acho que, assim, para a galera que está aqui assistindo e acompanhando, busquem informação, né? Busquem a comunidade, tem muita gente bacana trabalhando o tema de acessibilidade digital,
que está disposta a ensinar, compartilhar, passar uma orientação, ensinar um pouquinho, não sei como mexer com acessibilidade, dá uma dica. Quem tem iPhone, ativa o VoiceOver lá em acessibilidade, e quem tem Android, ativa o Talkback. Você já vai entender um pouquinho do comportamento de como um leitor de tela funciona, você já vai começar a pegar aí os bugs de acessibilidade, você vai falar, caraca, que coisa horrível. E sempre testem com pessoas, acho que esse é o principal, até porque a gente está fazendo produtos digitais, plataformas digitais para pessoas, não para máquinas. Exato. Aí agora eu, na sequência, eu acho que eu complementaria o que o Álvaro falou, dizendo, se vocês não puderem testar com pessoas com deficiência, testem com pessoas que possam não ter uma deficiência equivalente àquela tecnologia, mas que ela tenha expertise para utilizar aquela tecnologia assistiva e, de fato, ter uma conclusão sensata de que se está acessível ou não, e se sim, por quê, e se não, por quê. Porque eu acho que isso é o que fundamenta, tá? Não adianta a gente dizer, eu acho que está acessível, por quê? Com base no quê? Não está acessível, por quê? Com base no quê? Você sabe operar a ferramenta de tecnologia assistiva com a qual você testou? Se você não sabe, você não pode ter propriedade para dizer que realmente está funcional. Então, eu acho que é isso. Aprendam sobre tecnologias assistivas. Existem vários materiais. Por exemplo, a própria Apple, ela divulga todos os atalhos ali de funcionamento do VoiceOver, tá? Então, tem várias formas de interagir com o leitor de tela. É tudo questão de você pegar ali, ativar o seu leitor de tela, como o Álvaro falou, e explorar. Vai lendo os atalhos, vai mexendo, vai explorando, e vocês vão descobrir a quantidade de possibilidades que existem na interação entre uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, um leitor de telas e o seu aplicativo. Eu acho que é essa a minha mensagem também. Bom, a minha é um pouquinho menos técnica do que a dos meninos, mas assim, pense que a acessibilidade é um diferencial de negócio. Bom, para complementar, então, que todo mundo já falou aí, sejam críticos. Sejam muito críticos naquilo que vocês estão olhando, testando. E não só no nosso dia a dia do trabalho, né? Mas se tu está usando uma ferramenta, viu que tem aí um problema, eu vou ficar xingando. Não, reporta. Olha, não tá legal, não tá dando para fazer um acesso digno aqui. A gente pode fazer a nossa parte de pouquinho em pouquinho. Tem aquele ditado que diz, né, de grão em grão, galinha de papo. Então é mais ou menos isso. Se a gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir transformar a nossa web. Hoje o cenário é catastrófico, a gente tem menos de 1% dos sites ainda não são acessíveis. Então, vamos fazer a diferença de pouquinho em pouquinho para a gente ter aí um futuro diferente, um futuro acessível. Acho que é 0,46, né? Isso, isso aí. Exatamente. É o percentual de sites considerados acessíveis. Detalhe, validação automática, não é exploratória, tá? Exatamente. Isso. Se a gente for para exploratória, vai baixar mais ainda. Vai para um 0,0. É uma catástrofe. Aliás, um abraço aí para todos os proprietários de e-commerce que não se preocupam com acessibilidade. Saibam vocês que eu não compro do e-commerce de vocês, e sim dos e-commerces que me oferecem boa experiência e dos fabricantes que se preocupam com a acessibilidade. Obrigado. Eu também, a mesma coisa. Eu acabo, às vezes, pagando um pouco mais caro só para poder não passar aborrecimento no site do concorrente, que às vezes está mais barato, mas não tem acessibilidade para me comprar. E agora, então, que eu estou morando sozinha, é pior ainda, que eu não tenho como pedir muita ajuda, então eu tenho que partir para onde está acessível. Então, pode crer, só olhar, galera, meu dinheirinho está lá. Legal. Eu acho que, assim, um ponto só para fechar mesmo minha mensagem, o horário já deu ali também, mas assim, eu quero trazer para vocês uma mensagem de provocação, né? Vocês que estão aqui todos, olhem para onde vocês atuam, a sua empresa, seja qualquer papel que vocês exercem, e identificam o quão acessível é o seu produto, o quão acessível é aquilo que você está fazendo, né? E tente entender como vocês conseguem deixar minimamente acessível aquilo que não está. E é mais uma provocação mesmo, e quero agradecer novamente o José, né, por ter, né, dado o convite, todos os painelistas que estão aqui também, por ter aceitado, né, e a gente tá todos vocês que estão aí.
Quem quiser. É verdade, o nosso contato aí, galera. Exatamente. linkedin.com/in/Guilherme-Lubian. linkedin.com/Luciana Oliveira. O meu é a mesma parte inicial, Victoria-Raup. O Rafael Souza, com S. Meu Álvaro Zermiani tem ali o emoji do homem segurando a bengala. Tá fácil. Eu quero colocar o meu também, esse emojinho. Pode colocar, eu deixo. Não. Então, parabéns pela apresentação, foi excelente. O pessoal gostou muito, a gente tem aqui diversos comentários, o pessoal parabenizando, foi sensacional, foi super esclarecedor. Temos aqui a Lari Toneto falando que sempre aponta vários pontos de acessibilidade, né? E nem sempre as pessoas são empáticas do ponto, né? A Crisnan falando que foi muito show. Temos a Rafa aqui, parabéns para vocês, tema sensacional, super esclarecedor. O Eric colocou aqui, que papo maravilhoso. E a Tati Sioca colocando aqui, exato, tem que ter gente especializada que tenha a necessidade para realizar os testes, né? Então, realmente o pessoal curtiu, né? A Isabel Mendes, né, que também, né, sempre palestra e aborda o assunto, né? Também assistindo a reunião e vendo vocês. Gilmo colocando aqui, ótima apresentação. Ricardo Oliveira, parabéns, pessoal. Wanderson aqui, mandando boas vibrações. Muito legal, muito legal. E é o que o Rafael falou, né? É um assunto muito amplo, né? E que a gente percebe que a gente só arranha a superfície, né? É muita coisa que o pessoal também tem curiosidade de como fazer. Vocês falaram de ferramentas, né? Para quem, às vezes, não tem alguém para ajudar. Que com a necessidade especial, que também seria interessante abordar. Enfim, são muitos temas diferentes, até como vocês fazem esse exploratório, tudo isso, né? Seria uma coisa muito interessante da gente até acompanhar, né? Da gente poder ter essa experiência ali de compartilhar, de ver vocês realizando também esse trabalho, tanto de projetar o software, como apontar falhas. Então, acho que a gente só riscou aqui um pouquinho o tema, e acho que é um assunto que a gente pode voltar, aí talvez até com uma liberdade mais de horário, como eu tenho falado para os outros colegas que vieram antes, né? Quando o assunto é assim rico, né? Dá vontade a gente não ter esse limite de tempo e poder discutir mais, ter mais espaço para perguntas e tudo mais. Mas foi excelente, agradeço a todos vocês, Álvaro, Guilherme, Rafael, Luciana, Victoria, por estarem aqui com a gente, trazendo esse assunto, abrindo um pouco a mente de todos nós aqui, em relação a esse tema. É legal hoje, né, dia do bug, da descoberta do primeiro bug, para a gente também ter, assim, essa percepção, né, de uma multiplicidade de testes, né? Porque é aquilo que a gente fala, às vezes, até em alguns padrões aí de qualidade, que a qualidade não é uma coisa só. A gente falou de performance, né? Agora estamos falando de acessibilidade, e um colega até comentou sobre a questão da segurança, mais o teste funcional. Então, tem muitos tipos de testes que são necessários, né, que são importantes a gente ter. Então, a qualidade é feita pela soma de todas essas características, né? Então, é um ponto muito legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e a gente poder trazer esse assunto. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Valeu, valeu, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Álvaro, Rafa, todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.